Nessa, nessa aula, né, estudar para a santidade ser confirmada, Jesus novamente nos traz, né, para afirmar, né, para que nós possamos compreender bem, né, qual a diferença, né, de quem vive na divina vontade e quem não vive, né, é esse sinal, né, de que tudo que acontece com a criatura, toda a situação que ela passa e que para as outras pessoas é motivo de se perturbar, não é para ela não. Para quem vive na divina vontade, ela vive uma paz interior, né? Porque confia em Deus, ela sabe que ela tem que fazer a parte dela, né? Que está na ordem, que é a realidade que está acontecendo ali naquela circunstância, e ela deixa que Deus vai cuidar do que ele precisa, né? Cuidar, né? Se a gente está correspondendo, né, àquilo que ele quer naquele momento. Mas quando a pessoa ela não confia em Deus, né, a ponto de se entregar assim, de fazer a parte dela e deixar a parte de Deus, né, que Deus cuida, ela fica, ela não fica em paz nas circunstâncias, ela não consegue parar de pensar nas pessoas, né, que estão envolvidas, como por exemplo, na semana passada o meu marido ele chegou perto de mim, parecia que ele estava muito angustiado, né? E eu percebi, então eu estava até fazendo a minha partilha, né, do outro estudo, estava gravando, anotando, aí eu parei e, né, ele deitou assim perto de mim e ficou assim como alguém que está assim precisando de uma palavra, né? Aí eu perguntei para ele se estava tudo bem, ele falou que estava sentindo assim, sentindo mal, né? Eu falei, você é angustiado? Ele falou, é. Mas eu falei, mas por quê? Tem alguma razão? Ele falou, ah, porque eu fico pensando no Victor, né, que é o nosso filho mais velho, no futuro dele, né, como que vai ser, porque ele não consegue um emprego para poder se manter, né, ele, né, tem, tá com dificuldade, né, para arrumar um trabalho, para se manter sozinho, né, eu fico pensando, né, quando a gente não estiver mais aqui, como que vai ser. Eu falei assim, não pensa em nada não, eu falei, deixa nas mãos de Deus, porque ele é um menino de muita fé, ele busca muito a Deus, então Deus vai derramar graça sobre ele, né? E vai providenciar tudo o que ele precisa, né? Para ele poder se virar, né? De alguma forma, um trabalho, né? Alguma coisa Deus vai fazer, né? Vai cuidar dele, né? E a gente não pode ficar preocupado, porque isso tira a paz do nosso coração. A gente tem que ficar em paz, né? Porque quando a gente coloca nas mãos de Deus, a gente confia nele, a gente fica em paz. E aí nós começamos a mudar de assunto e aí ele acalmou o coração dele. Então, quando a pessoa ela não tá, né, na confiança total em Deus, ela está à sombra, né, da divina vontade. E ela estando fora, né, da divina vontade, ela é dona de sentir-se a si mesma, né? E dentro da divina vontade não, né? A pessoa fica meio que anestesiada, né? Como hoje meu marido começou. Recebeu um vídeo, né, de um vizinho nosso que fica muito atrás de política, né? Obcecado por política, mandou um vídeo para ele, aí ele abriu e começou a ouvir, né? A gente estava no aniversário agora há pouco, na casa da minha vizinha. E aí, no aniversário do filho dela, e aí ele começou a ouvir o vídeo e estava falando lá de que eles vão tirar o nome do pai, da mãe, né? Da mãe do atestado, da certidão de nascimento, vão colocar um outro nome lá de alguém que teve um parto, uma coisa assim, eu não me lembro do nome da palavra, né? E que isso aí tinha uma atitude demoníaca, que não sei o quê, começou a falar. Aí meu marido pegou e desligou, falou assim, eu vou até apagar esse vídeo, eu não vou nem escutar, né? E, e eu, né, ouvindo tudo aquilo ali, eu nem, assim, eu só penso assim, né? Tá na vontade de Deus, tá na ordem não, né? Tá no
no plano de Deus isso, né? Eu não me abalo com essas coisas porque eu sei, né, que de tudo que a gente tem ouvido ultimamente, né, que Deus está permitindo, né, que as pessoas elas mostrem que elas têm dentro delas, né, que elas precisam expor para fora todo o mal que elas têm, né, que a maldade precisa, como assim, digamos assim, reinar, né, para as criaturas perceberem, né, para que lado que elas estão indo, né, as consequências delas desejarem o mal. Então a gente tem todo esse entendimento, né, das coisas que estão acontecendo e fica mesmo como que anestesiada. A gente não se abala, não se perturba como antes eu me perturbava quando eu via esse tipo de notícia, né? Eu ficava assim desesperada. Meu Deus, o que que a gente vai fazer, né? Tenho que rezar mais, eu tenho que, né, fazer mais novenas, mais penitências, mais rezar mais terços, né? Eu ficava assim desesperada, achando que estava nas minhas mãos, né? Achando que eu sentindo assim dona de sentir-se a si mesma, né? Como está falando no trecho, né? É sentir que eu mesma poderia, né? E cada um rezando poderia mudar a situação, sendo que é vontade de Deus que tudo isso aconteça para que o plano dele se cumpra, né? Então é muito diferente. Interessante saber, né, que a paz ela se desenvolve na alma, porque a vontade de Deus é tão perfeita e santa, ela tem tantos bens para dar para a criatura, né, bens para a eternidade, né? Esses bens não são bens que nós vamos conquistar para essa vida aqui na Terra. São bens para viver, né, na eternidade com Deus. E esses bens, né, que vão gerar essa paz, mas é uma paz espiritual, vão gerar luzes e reparações. Né? Nós não temos recompensa humana, nós não esperamos nada para ganhar aqui. Né? Muito pelo contrário, né? Nós perdemos porque nós nos doamos, nós vamos nos gastando para a glória de Deus. E a paz que se desenvolve, ela é no paraquê da situação, né? E aí achei interessante a Aline falar da situação da mãe dela, né? Que tudo que está acontecendo na casa dela, né? No ambiente da família dela, foi para que a mãe da Aline, né? Seguisse a vida dela, né? Saísse e realmente deu certo, né? Mas o que que a Aline está dizendo ali, né? O que que Jesus está nos mostrando, nos explicando? Que ela foi, mas isso não quer dizer que ela não possa voltar. E se ela voltar, aí a gente não pode pensar, nossa, mas não era vontade de Deus que ela fosse, por que que ela voltou? Porque não depende, essa situação não depende de Deus. Por quê? Porque a vontade humana da mãe dela vai falar mais alto e vai querer voltar para casa da Aline. Né? E aí, se acontecer essa situação dela voltar, aí, aí Jesus vai falar para a Aline, essa é a minha vida, né? Eu tenho uma vontade santa, uma vontade pura, uma vontade, né, que quer gerar uma paz, né, na alma da criatura, mas a criatura se perturba e faz a vontade dela. Então, isso é a minha vida, né? Você vivendo a minha vida. É assim que Jesus sofre, né? Com as criaturas vivendo, né, fora da vontade divina, porque elas não compreendem, né? Elas não aceitam. Elas querem é a vontade humana mimada, né? Que ela falou, ela quer do jeito que ela quer. E Jesus fala, né? Eu trago uma cruz para a pessoa e falo, agora ela vai aprender. Não, mas a pessoa não aprende, né? A pessoa fala assim, ah, eu vou
agora sim, eu vou fazer a vontade de Deus, eu vou corrigir minha vida, eu vou mudar de vida, eu vou fazer, né, o que Deus quer para mim, eu vou largar esse vício, né, eu não vou mais beber ou fumar, ou seja lá qual for o vício. Aí passam uns dias a pessoa tá lá no bar, né, ou tá lá comprando cigarro, tá lá, né, voltando pro vício. Tá lá, né, se jogou na lama de vez e às vezes nunca mais consegue sair dali, né? Porque perde as forças, né? Porque se entrega, né, para fazer a vontade humana falar mais alto, né? Deixa a vontade humana falar mais alto e aí perde tudo, né? O que Deus tinha mostrado para ela, né? O que tinha o efeito da cruz, né, que ela tinha passado anteriormente, né? De repente ela, sei lá, ficou num coma alcoólico, né, e foi internada, né? Sofreu bastante lá, depois saiu e falou: ah, não vou beber mais, né? Passou a cruz, a pessoa cai de novo, né? E aí cai e cada vez vai se sujando mais, né? Vai cada vez mais se enlameando mais, né? A alma da criatura vai ficando cada vez mais suja, mais horrível. Então, viver na vontade divina, né, como eu achava no começo, que a vida ia se transformar, né, no mar de rosas, né, muito pelo contrário, né, porque é viver a vida de Jesus, né, a divina vontade e a vida de Jesus não é mar de rosas, né, a vida de Jesus é cruz sobre cruz, né, e Jesus nos mostra, né, olha só como os homens me tratam, filha, né, e aí eu lembrei de outro exemplo que aconteceu hoje de manhã, com o meu filho, né? Que eu falei para ele de manhã, para ele arrumar a cama dele. Aí ele passou um tempo, voltei lá, a cama estava desarrumada. Aí chamei a atenção dele, ele arrumou. Daqui a pouco, passa um tempo, eu vou lá e falo assim: hoje é dia de você limpar o seu quarto. Você não vai limpar o quarto? Já vou. Daqui a pouco, passou um tempo, fui lá, não limpou o quarto. Aí eu peguei e falei com o pai dele. O pai dele pegou, foi lá e falou com ele assim, né, mais ou menos, de qualquer jeito, né, e sem impor autoridade para ele. Aí eu peguei e fiquei brava e comecei a falar alto. É assim é que Deus vive. Ele avisa, ele avisa, ele avisa as pessoas. Eu falando bem alto, bem brava mesmo, fiquei irada. Falei assim, Deus faz assim, ele cansa de avisar, ele mostra, ele ensina, ele, né, é, faz de tudo, né, para a pessoa compreender que ela está no caminho errado. Mas a pessoa insiste em ficar naquela vida, insiste em ficar errada, insiste em fazer o errado, o contrário do que ele está pedindo. E aí, quando ele manda os castigos, aí a criatura, né, fala que Deus é ruim, que Deus não gosta dela, que Deus é mau, né, que Deus não é bom. Eu fiquei falando bem alto assim, porque ontem à noite quando nós estávamos comendo, eu comentei, eu falei pro meu filho, contei a história que a Aline falou do filho dela, né? Que por ele não ter obedecido um pedido do pai, chamando para trabalhar com ele, sendo que ele ia pagar um salário, e o filho da Aline, né, não estava dando muita importância para isso, não estava dando valor para uma ajuda do pai, querendo ajudar ele, pagando para ele trabalhar, sendo que ele está precisando, e ele não estava querendo. E que a Aline ficou muito brava com isso e com toda razão, né? E depois o filho dela caiu, e aí foi castigo de Deus, e ela falou para ele, e eu falei isso pro meu filho. Falei, tá vendo? Os filhos não obedecem os pais e depois vem o castigo, né? Deus castiga mesmo. Ele castiga porque é um dever do filho ser obediente pro pai, não importa a idade. E aí quando eu estava falando isso, meu marido chegou, né, e começou a falar de outro assunto, mas eu dei o recado. E hoje de manhã, ele ainda nessa teimosia. Aí eu fiquei muito brava mesmo, comecei a falar muito alto. Aí ele pegou o aspirador e foi limpar o quarto, né? Aí ele se tocou, né? Enquanto Deus é assim, né?
Ele vai avisando a criatura, vai dando chance, vai mostrando, vai cercando, vai colocando pessoas, vai colocando situações, vai colocando, vai avisando de todas as formas para a pessoa, muda de caminho, está no caminho errado, está indo para o precipício. E a pessoa não ouve, né? Não quer ouvir, né? Porque na verdade ouve sim, mas não presta atenção, né? Acha que é coisa do pensamento dela. E aí quando a ira de Deus, né, se lança sobre as pessoas que, né, na humanidade que está tão em desordem, com flagelos de todo tipo, aí a pessoa fala que Deus abandonou elas, que Deus não gosta delas, que Deus é um Deus mau que só castiga, né? Mas elas não veem, né, o erro que elas estão fazendo, né, o pecado que elas estão cometendo. Se elas não veem, só vem a parte de Deus, né? Igual Adão, né? Essa mulher que o Senhor me deu, que me fez pecar, né? Não assume a responsabilidade, não assume que está vivendo uma vida de pecado sem Deus, né? Então, hoje eu senti, né? O que Jesus sente. Eu fiquei irada mesmo. E, né? Porque é Deus, né? Que fica irado, né? É a justiça que move Deus a mandar os flagelos, né? E Jesus que aguenta, né? Jesus que aguenta passar dentro da criatura, né? O sofrimento de primeiro de sentir a dor do pecado da criatura e depois de sentir a dor da pessoa sofrendo por causa do castigo, né? Então Jesus que sofre, coitado. Tudo, tudo sobra para ele, né? E a gente sente isso, e a gente fica assim, nossa, com o mesmo sentimento que ele deve sentir, deve ser assim, né? Uma dor, uma tristeza de ver que a pessoa não se move, não se move a tentar mudar, não consegue mudar, né? Como exemplo lá, a pessoa que eu dei agora há pouco, a pessoa de tanto beber entra num como alcoólico, depois consegue se livrar, né? E consegue e fala que vai mudar de vida, né? E aquilo ali devia ser uma decisão para sempre, mas a pessoa deixa de novo se cair no pecado, né? Na tentação, no vício, né? É muita burrice, né? Digamos assim, muita burrice da criatura, né? Se deixar vencer pelos vícios, pelas paixões e pelo orgulho, né? Pela soberba de não querer obedecer. E aí, como que se desenvolve a paz, né? Porque a gente está sabendo que a gente está vivendo a vida de Jesus, né? Que foi, né? Como foi falado lá, o ser mais desprezado, mais humilhado, mais ofendido, mais rejeitado, mais, né? De tudo de mal, né? Que a criatura é capaz de fazer, né? Ele é feito contra ele. Porque apesar de sofrer todas essas circunstâncias, tudo isso que as criaturas fazem ainda contra ele, né? Ele está em paz porque ele sabe que essa é a vontade de Deus. E eu não vou viver diferente, né? Eu vou viver aquilo que Jesus vive, né? É isso que é viver na divina vontade. E que se eu viver na divina vontade, qualquer pequeno ato que eu faça vai ser um ato que vai satisfazer a Deus. Eu não posso permitir, né, que eu saia dessa intenção, né, de só agradar a Ele, né, de fazer a vontade dEle, de viver a vontade dEle. No trecho 11 do volume 8, quanto mais a alma é igual em tudo, tanto mais se aproxima da perfeição divina, né, a Luísa, ela está amargurada porque Jesus, ele aparece como um relâmpago, né, está sob ameaça de mandar castigos, né, e ela está vendo, né, guerras, ela está vendo pessoas matando umas às outras, né, muito sofrimento, né, muita coisas ruins acontecendo com as criaturas, né, e mas aí, né, Jesus vem mostrar para ela, né, e para nós entendermos também,
né? Que tudo é permissão de Deus, o castigo, né? E que todas as obras de Deus são perfeitas, tudo que ele faz é perfeito. Então tudo está na vontade dele, né? Os castigos também, né, fazem parte, né, de do que ele quer realizar, né, na alma das criaturas para salvá-las, né? E ele fala que que tem que a que as almas elas têm que ser igual em todas as partes, ou redondas ou na forma quadrada, mas tem que ser igual. Ele está falando, né, é, dessa igualdade entre o perdão e a justiça, por exemplo, né, que a criatura ela não pode ficar feliz quando Deus está permitindo que esteja tudo bem com ela e quando não está tudo bem, quando começam as cruzes a aparecerem, os problemas, as dificuldades, as tribulações, né, a criatura ela se afasta de Deus, né? Ela muda, ela já não está mais unida a Deus, ela começa a se afastar de Deus e a pensar que ela não merece, né? Então, quem vive na divina vontade tem que saber que em todas as circunstâncias, né, que é perante a Deus, não perante as criaturas, todas as circunstâncias tem que ser, a criatura tem que estar igual, tem que estar em paz, confiando em Deus, né, que vai de todo o mal ele tira um bem, né? E nós já sabemos disso, né? E, e às vezes, com relação ao humano, a gente não deve assim se preocupar tanto, né, em agradar, em corresponder, mas somente a Deus, né? Ele é que merece toda a nossa atenção, toda a nossa correspondência, né? Toda a nossa doação, nossa atenção. E se der, né? Se a pessoa puder corresponder a um pedido, como por exemplo, né, me chamaram para participar, me chamaram não, né? Está acontecendo um retiro, né, da RCC junto com o grupo de jovens nesse final de semana. E se me chamarem, né, se eu estivesse em condições de ajudar, eu ajudaria, né? Mas ninguém me chamou, então eu não fui. Mas se eu estivesse doente, por exemplo, e alguém me chamasse, eu falaria que eu não estou bem, né? E não me preocuparia com o que a pessoa fosse pensar, porque, né, se eu não vou lá, porque eu não estou muito bem, eu posso ficar aqui e estar me dedicando a estudar, né? Porque na cozinha, né, de um retiro para mais de 100 pessoas, é um esforço físico muito grande que eu já não tenho mais condições de fazer, nem meu marido, né? Então a gente pode ajudar, mas antes a gente ia há uns, sei lá, uns 5 anos atrás, nós íamos participar, nós ficávamos responsáveis pela cozinha, nós ficávamos 5 dias trabalhando na cozinha de manhã até à noite, o dia todinho na cozinha, sem sair de lá, só para participar da Santa Missa. E agora a gente não tem mais esse pique, essa saúde para fazer tudo isso. A gente não aguenta. A gente fica depois de cama e eu preciso trabalhar, né? Na segunda-feira, né? Então, eu já falei que ficar assim responsável pela cozinha a gente não consegue mais, mas se precisar de ajuda, como agora eu já falei, agora mesmo meu marido com certeza ficou lá ajudando no jantar, que vai ter lá um jantar, né, especial para os jovens lá, que eles fazem na primeira noite, né? E, e é servido uma comida especial. Meu marido gosta de cozinhar e ele, né, ele sabe organizar as coisas. Ele já conhece a cozinha, porque a gente já trabalhou muito lá, né? E as pessoas que estão lá na cozinha não conhecem, são de outra cidade, tem dificuldade. Então, meu marido, ele acabou indo, ele não aguenta, né? Ele foi ajudar, né? Ele foi só
levar um negócio pro meu filho, e com certeza ele acabou ficando lá para ajudar, porque não voltou ainda. Mas ele, né, ele gosta muito de ajudar, né? Então ele tá lá, né, fazendo a parte dele, né? E eu tô aqui estudando, né? Mas se tivessem me chamado, eu iria também ajudar, é que não chamaram. Mas a vontade de Deus é que eu não fosse. Então, glória a Deus porque eu tô aqui, né, estudando e meditando aqui e conhecendo mais, né, sobre a divina vontade. No trecho 12 vai falar de como o próprio eu se torna escravo de Deus. É quando a criatura ela escolhe viver, né, olhando para si mesma, né? Ela escolhe reprimir a graça de Deus. Quando, por exemplo, ela vive uma busca de uma vida de santidade, mas uma coisinha que ela faz de errado, ela acha que é pecado, então ela fica, né, com aquele pensamento de que Deus não a ama mais, de que ele a abandonou, né, porque ela pecou, né, que ela agora está fora da graça dele. Então, ela escolhe reprimir a graça de Deus. Ela se faz dona de si mesma, ela escolhe se ver a si mesma, né? Então, ela se vê como uma escrava de Deus, que ela não merece nada porque ela cometeu um pecado, que ela não merece nenhum olhar de Deus, que Deus, né, não pode mais abençoar ela, né? E ela não pode mais receber os bens de Deus, a misericórdia de Deus. Então ela escolhe, né, se julgar a si mesma. Ela assume o comando e se julga indigna, né, de receber a graça e às vezes a pessoa até deixa por causa de uma coisa que uma miséria humana, né, que na verdade às vezes nem é pecado, né, mas a pessoa tem tanta escrúpulo, né, às vezes a pessoa é tão escrupulosa que ela vai à missa e ela deixa de receber Jesus na Eucaristia porque ela está se achando indigna ali, ela mesma se julga, né? Ela se coloca no lugar de Deus. Então, essa criatura, ela não sabe a verdade, ela não tem o dom, né, de saber, né, se ela realmente ali é uma pecadora, né? Se ela realmente é indigna, né? A criatura, ela precisa, através da obediência, né, abrir a, quer dizer, a obediência, né, é que é a chave para abrir a vontade de Deus e entrar. Então, pela obediência, ela vai, por exemplo, ela vai se confessar, porque ela achou que ela pecou, mas às vezes, se o sacerdote for santo, né, mesmo, ele vai falar para ela que ela não pecou, né, que não é pecado, né, o que ela fez, ou se realmente é pecado, ele vai, né, através da confissão dela, vai dar absolvição e aí ela fica livre da culpa, porque ela vai obedecer ao sacerdote que ele vai, né, dar a absolvição para ela poder receber Jesus. Mas o que ela não pode é, antes de se confessar, né, ela deixar de receber Jesus, né, porque ela ainda não sabe, ela não tem essa capacidade. Então, por exemplo, quem vive na divina vontade já sabe, né, já tem esse conhecimento, né, de que nós, né, temos muitas misérias, né, que tem coisas, que misérias que Jesus vai suprir em nós, em que nós podemos, né, não podemos nunca deixar de receber Jesus e nem pode passar nem pela nossa mente, né, pecado, né?
E mais a criatura que ela não tem esse conhecimento e é muito escrupulosa, né? E ela não sabe que o que é essa obediência a Deus, ela não entende, né? Que essa vida, né? De união com Deus, de compreender, né? Os paraquês, saber que nós temos as nossas misérias, que nem tudo que nós fazemos é pecado, né? Ela não tem esse conhecimento, então talvez ela vá com muito escrúpulo, ela vá desobedecer por não ter o conhecimento. Em outro trecho, Jesus vai falar da cruz, né? Que a cruz faz parte da vida. E quem não ama a cruz quer dizer que não ama a própria vida. Jesus reparte essa dor da cruz com a gente. Ele quer compartilhar a sua vida conosco, né? O que ele vive. E Jesus, né, vive constantemente na cruz, né, como foi falado. Jesus, ele está numa cruz que vai, como que fala, existir, né, que vai acontecer até que exista essa terra, né? Essa cruz não é eterna, é uma cruz que ela é enquanto durar, né, a vida aqui na terra. Porque Jesus está na cruz desde que Adão pecou. Então, se a gente não amar a cruz, né, a gente não vai compreender, né? Quem não ama não compreende que ela é um meio de, de readquirir a vida novamente, né? De adquirir o que foi perdido no Éden, né? É recuperar a vida eterna, é nos enriquecer com os bens perdidos. A cruz é a riqueza da alma. E achei muito interessante, né? Aline falando que Jesus falando sobre a cruz e que a divina vontade, ela está na cruz, ela está lá amarrada na cruz, amarrada as mãos, os pés, né? Por quê? Porque as criaturas, elas estão vivendo na vontade humana, elas estão vivendo na divina vontade. Então, a divina vontade, ela fica sem poder fazer os atos, né? Que ela quer fazer em todas as criaturas. Então, enquanto as criaturas não reconhecerem, né, a divina vontade, não conhecerem, não entenderem também, né, o valor da cruz, né, e a importância de sofrer para estar, né, se assemelhando à vida de Jesus. E enquanto as criaturas ficarem se debatendo nas suas cruzes, né, dos sofrimentos que fazem parte da vida, né, porque a vida não é cheia de alegrias e felicidades somente, né? Tem sofrimento, né? E hoje, agora eu me lembrei que o meu marido, ele conheceu um rapaz lá no retiro ontem, quando ele foi lá ajudar, e o rapaz, ele tinha saído da casa de recuperação, né? Não sei qual que era o vício dele, se era álcool, era droga, mas ele tinha saído e lá eles, né, tem bastante ensinamento, né, sobre Deus, e ele falou que agora ele quer seguir no caminho de Deus, né? Porque ele ele entrou nesse vício porque ele morava com uma moça e ela engravidou e ela quando estava no quarto mês ela perdeu o filho e ele ficou sem rumo, né? Ele perdeu o sentido da vida dele e aí ele foi pro vício. E então como que as pessoas elas por não compreenderem, né, a cruz, elas se perdem, né? Elas ficam elas se entregam, né, para os vícios, para porque elas não querem sofrer, né? Eu falei assim, mas que absurdo. Eu falei pro meu marido, como que a pessoa passa por uma situação dessa que é uma coisa assim tão natural de acontecer, né? Uma mulher perder um filho, né? Como que a pessoa se entrega assim,
né? A pessoa não quer sofrer, acha que a vida não tem sofrimento, que a vida é um mar de rosas. O que passa pela cabeça das pessoas que por qualquer situação adversa, né? Porque por qualquer sofrimento que ela passe, ela se entrega ao vício, entrega às vezes até ao suicídio, se mata, porque ela não tem força. Por quê? Porque ela não está com Deus, né? Ela não confia em Deus, ela não se entrega em Deus, não entende que aquilo que aconteceu na vida dela é a vontade de Deus e tem um para quê, mesmo que às vezes nem a vontade querida, a vontade permissiva, porque vai saber, né, como que era a vida desse casal, por ter perdido um filho, a gente não sabe, né, se o rapaz já era viciado antes, né, eu não sei detalhes, mas o que eu sei, o que eu entendi é que a pessoa não tem força para passar pela cruz, porque ela simplesmente não confia em Deus, né? Não entende o propósito de Deus que permitiu que acontecesse aquilo, né? E o sofrimento que é a consequência daquilo que aconteceu é algo natural, mas que vai passar um sofrimento de um pai que perde um filho, de uma mãe que perde um filho. Passa, né? Assim, ele vai, nunca vai acabar, mas vai diminuir, né? Num primeiro momento ele é forte, mas ele passa. Só se a pessoa tiver com Deus ainda, ela vai exportar mais ainda, né? Então, esse sentido da cruz, né, que as pessoas não entendem, né? Não entendem que às vezes era para um bem, né? Às vezes aquela criança que ia nascer lá, ela poderia nascer, né, com algum problema assim muito grave, que ia ser muito mais, o sofrimento ia se estender muito mais por toda a vida deles, né? Se a criança nascesse com alguma deficiência mental, né, eles iam ter que doar a vida deles para aquela criança para sempre, né, até o dia que eles estiverem vivos ou a criança estiver viva, né, o sofrimento ia ser muito maior, né, a gente não sabe, né, então Deus, ele tem um propósito para todas as coisas, né, que ele realiza, o que ele permite que aconteça nas vidas das pessoas, né, é o falta do entendimento que faz as pessoas se desesperarem, perderem a esperança e não aceitarem, né? Não aceitarem aquela situação, se rebelarem contra Deus. Por isso que, né, a divina vontade está na cruz amarrada, porque por causa das pessoas estarem olhando para si mesmas e não entendem, não olham para Deus, né? Que ele está no controle de todas as coisas, né? Isso é muito fácil entender, não é preciso estar na divina vontade para a gente saber que tem um Deus lá que está no controle, né? E que tudo que acontece, né, é a vontade dele, né? Não é tão difícil para as pessoas entenderem se elas tiverem um pouco de conhecimento de Deus. E é isso que falta, né? O conhecimento de Deus. No trecho do volume 15, 6, Jesus fala sobre ser fiel e atento, porque a fidelidade e a atenção produzem a igualdade dos humores na alma e nela formam um só humor e estabelecem a perfeita paz e a torna dominadora. Então Jesus dá o exemplo do sol, né, que o sol ele não muda jamais, ele é sempre fiel e constante, né, nos seus atos diversos, né, que acontece, né, e que ele faz com que, por exemplo, ele no ato dele, ele faz com que as flores, né, tenham a cor e o perfume, né, e todos os outros efeitos que produzem o sol, que são necessários para a existência na Terra, né, de tudo que existe na Terra, né, produz vida, produz luz, produz calor, né, e é assim que foi estabelecido por Deus. E aí Jesus vai falar, né, sobre
viver a vida, né? E a nossa vida se tornar luz para, para que nós possamos iluminar as outras pessoas. Então, tudo que a gente recebe de conhecimento, né, a gente está recebendo luz, né? E não é para a gente ficar iluminado e guardar aquela luz para nós mesmos, né? Nós vamos produzir outros sóis dentro de nós. E esses sóis que são produzidos dentro de nós têm que produzir o efeito, né, que um sol produz, que é iluminar. Então nós temos que, através dos exemplos, né, que das coisas que nos acontecem, onde nós só vemos Deus, né, onde nós vemos primeiro termos essa visão divina, né, que traz o acontecimento que vai nos dar, né, que vai nos dar a paz e a certeza, né, de que é a divina vontade que está, né, acontecendo na nossa vida, que através desses acontecimentos nós vamos estar no grupo, principalmente, partilhando ali. Então nós vamos estar iluminando as pessoas que ainda não receberam aquela luz de entendimento. Nós vamos estar sendo luz para elas, né? E o que ele quer de nós é a fidelidade e a atenção, né? Ser fiel em estar atento, né? Fiel quer dizer constante, né? Tá sempre com os olhos voltados, né, para o que ele está mostrando, né? E ficando atento a tudo que nos acontece, para justamente poder compreender, né, a luz, porque se a pessoa fica distraída, ela vai deixar passar, né, aquele acontecimento e ela não vai receber a luz, né, o para quê, né, daquilo que aconteceu com ela, para ela poder iluminar outras pessoas para receberem também este conhecimento. Que assim como o Sol, né, com o seu ato, ele produz efeitos inumeráveis, né, e qual é o ato principal, né, do Sol? É a luz, né, é iluminar. E através dessa luz que atinge a Terra, é que produz esses efeitos inumeráveis, né, que nós conhecemos, mas os efeitos que vão produzir a luz de entendimento que nós recebemos, né, a gente não sabe quais são esses efeitos, né? Sabemos também que são inumeráveis, mas nós não sabemos quais são. O sol nós sabemos que ele produz a vida, né? Ele faz uma semente germinar, uma planta crescer através da luz dele. Mas nós não sabemos quais são os efeitos, né, que vão produzir a luz, né? Vai ser entendimento não só para as pessoas que estão ali no grupo que vão estar recebendo essa luz para a vida delas, mas para todas as almas do purgatório, para todas as almas do presente, do passado e do futuro, né? Então, pessoas, né, hoje vão estar sendo iluminadas também, né, que vão ser esses frutos que vão ser produzidos por essa luz, que não fica só ali, né, no cerquinho ali da divina vontade, né? O sol ele emite luz para toda a Terra, né? E os efeitos da luz, do conhecimento da divina vontade, tem um âmbito muito maior, né, de iluminação, né? Muito maior do que só iluminar a Terra, né? É muito grande, nós não sabemos, talvez no céu nós venhamos a conhecer, né, quais são esses frutos, né, que nós chamamos também de orvalho benéfico, né, as graças que são derramadas nas almas, né, que vão receber porque estão com o coração aberto, né, para receber os conhecimentos de Deus, né, e tudo que ele pode produzir na alma da criatura.
Outra coisa importante que Jesus falou sobre o decreto de que tem que ter uma outra criatura, né? Junto com Jesus e com Maria, né? Então precisava de Luísa para formar a Trindade na Terra, né? Isso é uma coisa assim que confirma, né, a importância, né, da Luísa, dela Luísa ter recebido esse dom, né? Porque se ela não tivesse aceitado, se ela não tivesse, né, sido formada, né, nós também não poderíamos receber. E depois Jesus vem falar também sobre como Jesus, né, ele se infunde na alma da criatura, como ele infunde a divindade de Jesus na alma, outro ele mesmo na criatura, que é um transbordamento de, de amor para fazer isso. Quando ele fala da divina vontade, e há uma diferença quando ele fala de virtudes, por exemplo. Quando ele fala das virtudes, ele fala alguma coisa dele, ele fala de modo que às vezes ele está agindo como um médico, né, quando ele está dando uma cura, né, para uma alma, ou como um pai, quando ele está sendo amoroso com a criatura, misericordioso, como um mestre quando ele está ensinando, como um juiz quando ele está, né, permitindo os castigos, as correções, né? Então são pedaços dele, digamos assim, né? São partes dele. Mas quando ele quer realmente, né, criar ele mesmo na alma da criatura, ele se dá por inteiro, né? Não em partes, como quando ele fala das virtudes. Isso é muito grande, né? Muito bom. A gente tem essa compreensão, né? São luzes assim que nos faz conhecer cada vez mais aí a importância, né, da vida na divina vontade.